Olá, queridos, olá, queridas do canal Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes. Estou de volta com novos conteúdos, esclarecendo dúvidas de língua portuguesa em relação aos verbos, aos advérbios, aos substantivos, ao uso adequado dos verbos. Quer dizer, utilizar os verbos de forma adequada quando estamos escrevendo um texto ou quando estamos falando é algo muito importante. E há uma dúvida muito comum entre as pessoas que escrevem em relação ao verbo convidar. Como devo utilizar o verbo convidar? Ele exige a preposição para ou exige a preposição a? As duas respostas estão corretas dependendo do contexto, dependendo do enunciado. Então, vamos pegar o seguinte exemplo, que é um exemplo muito comum. Convidam a família e os amigos a participarem da cerimônia ou convidam a família e os amigos para participarem da cerimônia. Aí surge uma dúvida na hora de escrever este enunciado. Devo utilizar a preposição para participarem da cerimônia ou devo utilizar a preposição a? Convidam a família e os amigos a participarem da cerimônia. Neste caso, o adequado é utilizar a preposição para. E por que devemos fazer exatamente isso? Porque o verbo convidar, neste enunciado, ele está no sentido de solicitar a presença de alguém, chamar alguém, convocar alguém para fazer alguma coisa, para tomar uma providência, para adotar uma medida adequada. Então, neste caso, quando o verbo convidar significar solicitar a presença de alguém, chamar alguém, convocar alguém, aí você utilizará a preposição para. Portanto, a forma correta qual é? Convidam a família e os amigos para participarem da cerimônia de casamento. Aí, neste caso, eu devo utilizar a preposição para, exatamente porque o significado do verbo assume esse contexto. Agora, quando o verbo convidar tiver outro significado, qual a preposição que devemos usar? A preposição a. Exemplo, quando o verbo convidar significar pedir, significar requerer, significar demandar ou ordenar de forma cortês, de forma educada, então, neste caso, eu devo utilizar a preposição a. Vamos aos exemplos, porque eles nos ajudam a entender este uso de forma mais clara, de forma mais transparente. Exemplo, convidou a se retirar. Esse convidou, ou seja, convidou ele a se retirar, na linguagem coloquial, seria o convidou ele, mas na linguagem padrão, na norma padrão, convidou a se retirar, ou seja, pediu a pessoa a se retirar, ou seja, requereu que a pessoa se retirasse, ordenou que a pessoa se retirasse. Neste sentido, neste significado, o verbo convidar pede a preposição a. Convidou a se retirar. Mas neste caso de pedir, requerer, demandar, ordenar de forma educada, aí não, aí eu utilizarei a preposição a, tanto na fala quanto na escrita. Também no sentido de despertar a vontade, atrair, induzir. Quando o verbo convidar tem o significado de despertar a vontade, atrair ou seduzir, também utilizarei a preposição a. Exemplo, o silêncio convidava-o à meditação. O silêncio convidava-o à meditação. Aí, neste caso, nós estamos fazendo o quê?
estamos utilizando o verbo convidar no sentido de despertar a vontade de fazer alguma coisa, de fazer algo. Ou seja, no sentido de atrair, de induzir, de predispor. Então, quando o verbo convidar tiver este significado, você utilizará a preposição a. Também no sentido de incitar, impelir, provocar. A injustiça convida a revolta, ou seja, a injustiça provoca a revolta. A injustiça incita a revolta. A injustiça impele a revolta. Neste sentido, quando houver esses três significados, então o verbo convidar pede a preposição a. A injustiça convida à reflexão. Aí, no caso, a deve ser craseado. Nesse caso, a deve ser craseado. Então, com mais este significado, mais uma vez, vamos utilizar a preposição a. E, portanto, fica claro que você vai usar o para, a preposição para, unicamente com o significado de solicitar a presença de alguém, chamar, convocar. Neste sentido, você usará a preposição para. Pedro e Maria convidam a família e os amigos para participarem da cerimônia de casamento de sua filha. Para participarem da cerimônia de casamento da sua filha. Lembrando que o verbo participar é mais adequado que esteja no plural. Seria o mais adequado. Alguém utiliza para participar. Mas o mais adequado é exatamente isso, para participarem. Pedro e Maria convidam a família e os amigos para participarem da cerimônia de casamento de sua filha. Então, aí está o uso adequado do verbo convidar. Neste significado, acompanhado da preposição para. Portanto, este é o nosso vídeo de hoje, esclarecendo essa dúvida em relação ao verbo convidar, que é um verbo muito utilizado na hora de escrever, na hora de falar, durante palestras, durante discussões, debates acalorados. Então, diante disso, utilize essa regrinha e você vai estar utilizando de modo correto a norma padrão da língua portuguesa. Agradeço a atenção de todos. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Essas três formas são muito importantes porque ajudam o canal. Curtir, compartilhar e comentar. Isso é bem interessante, bem importante. Também podem deixar a sua ideia, a sua sugestão. Ativem o sininho e não esqueça de deixar o seu like e também o seu joinha aqui no nosso canal. Nós estamos trabalhando para todos os nossos alunos do ensino médio e também para as pessoas que gostam, que amam a língua portuguesa. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.